E aí, pessoal? Vamos começar essa live aqui de tema livre. Tema livre, uma live como outras que a gente faz aqui. A ideia é que vocês perguntem o que quiser sobre o que vocês quiserem. E aí? Deixa o pessoal entrar. E aí, meu amigo Ed, pô, cara, você me perguntou um negócio mais cedo aí e ainda não tive a resposta. Vamos deixar... E aí, meu amigo Anderson? Pois é, cara. Então, que legal você aqui. A ideia é vocês perguntarem, eu às vezes gosto de começar a live com um tema definido, né? Vamos falar sobre tal tema. Mas isso limita muito as pessoas que têm dúvidas de outras coisas. Então a ideia é deixar tema livre mesmo para você questionar sobre alguma coisa que você tem dúvida de um suplemento, sobre alguma conduta que o seu nutricionista, seu médico, que você está fazendo por conta própria. Podem tirar as dúvidas à vontade. A ideia aqui é realmente conversar sobre o que vocês têm dificuldade em relação ao emagrecimento, em relação à hipertrofia. O que a gente não pode falar aqui na rede social é, por exemplo, qual é a dose de qual medicação. Eu não posso prescrever aqui. O Edson quer que a gente fala sobre testosterona. Testosterona é um hormônio sexual presente no ser humano. Devo tomar meu remédio essa semana? Sim, continua, cara. Virose é uma coisa que não tem cura, tá? Vírus não tem cura. Nenhum vírus tem cura, tá? Não gosto de ficar falando sobre vírus, mas nenhum vírus tem cura, então não adianta você parar a sua vida por conta disso. Segue a vida, faz um tratamento sobre os efeitos colaterais que está acontecendo na sua vida, mas segue, não vai parar a vida por conta disso aí não. Viu, meu coronel? Seja bem-vindo aqui, Selva, para o senhor também. Cadê? Quem é que tinha perguntado sobre a testosterona? Vou voltar aqui para responder ele. Então, o Edson tinha perguntado sobre testosterona. É um hormônio sexual, porque é ele que nos estimula a ter libido, a ter desempenho, a ter força, a ter disposição durante o dia a dia. Testosterona está presente em todos os seres humanos, na concentração em que ele vai diferenciar o homem, porque a testosterona, apesar de ser um hormônio presente no homem ou na mulher vai estar muito mais presente. Isso vai fazer com que o homem tenha mais características androgênicas do que a mulher. Da mesma forma que se a mulher começar a usar testosterona acima do que talvez seja saudável, tá ouvindo? Travou aqui, né? Travou? Vou sair e entrar de novo. O Edson disse que dia 30 tá marcado. Que top. Estão ouvindo, pessoal? Travou. Tá ouvindo? Tá. Voltou, né? Show de bola. Vamos, pessoal, vamos fazer uma vaquinha aqui pra gente comprar um fone de ouvido pro John. Top. Ah, meu amigo Wagner. Tudo bom, cara? Seja bem-vindo. Então, o hormônio testosterona que a gente estava falando, ele tem a função de dar essa característica androgênica para o homem, mas a mulher, na dosagem adequada, também vai se beneficiar muito disso, tá? Hoje em dia, a gente faz o uso de testosteronas para melhorar todas essas características que eu falei. Melhorar a libido, melhorar desempenho, melhorar a potência sexual, melhorar o dia a dia do paciente, inclusive com características androgênicas também, de desenvolvimento de massa muscular, desenvolvimento ósseo. Tem algumas pessoas que usam para crescimento, tem algumas pessoas que usam para melhora de rendimento, tem algumas pessoas que usam porque estão no pós-operatório, outras porque estão acamadas. Então a testosterona tem um uso hoje que eu digo que, não vou dizer que é obrigatório, mas recomendado para 99% da população. Estou falando de pessoas adultas, tá, pessoal? Crianças e adolescentes não usam hormônios nesse sentido, tá? Não é muito bem aceito pela classe médica a utilização de inclusive com a alegação de que testosterona deve ser proibido para uso estético. Mas vamos lá, testosterona é um hormônio que vai te dar melhor desempenho, você vai estar mais ativo durante o dia. É um hormônio que vai te dar maior número de força, maior capacidade de força.
Então você vai treinar melhor. É um hormônio que vai te dar melhor libido, melhor desempenho sexual. Você vai se exercitar, você vai estar muito mais feliz no seu dia a dia. Não tem como tirar a estética disso, né? Se você está melhorando tudo isso que eu estou falando, consequentemente você vai melhorar a sua estética. É uma medicação que foi criado para ter também resultados estéticos. Então, essa briga eu acho que é inútil a gente falar que é proibido testosterona para fins estéticos, quando, na verdade, criou-se a testosterona para o desenvolvimento muscular de uma pessoa, por exemplo, que estava caquética, de uma pessoa que estava com síndrome de imunodeficiência adquirida, que estava perdendo massa muscular. Então, a testosterona, como medicamento, foi criada para resultados estéticos, apesar de melhorar a saúde do paciente como principal função, ia trazer resultados estéticos, traz resultados estéticos e sempre trará resultados estéticos. Não tem como separar esses dois objetivos. Resultados de melhora de massa magra e resultados estéticos, eles são a mesma coisa quando você analisa que qualquer pessoa que utilizar testosterona vai ter um ganho de massa muscular, se treinar principalmente, e vai ter uma melhor estética do seu corpo. Isso aí não tem como a gente separar. Mas eu entendo que ainda tem pessoas, tem alguns profissionais que evitam entrar nessa esfera, talvez porque não saibam controlar os colaterais, talvez porque não queiram entrar numa esfera que possa prejudicar o paciente em outro sistema, principalmente quando há os abusos. A gente sabe que tem muitas pessoas, muitos atletas que fazem uso de medicamentos por conta própria, sem um controle de colaterais, sem um controle de doses. Muita gente ainda tem um pensamento que usar testosterona, quanto mais melhor, e é o contrário, tá? Quanto menos, melhor vai ser os resultados, melhor vai ser a sua disposição para poder fazer o que tem que ser feito durante o dia. E não tendo colaterais, você consegue prolongar por muito mais tempo esse uso, tá bom? Eu acho que eu falei bastante sobre testosterona, mas se tiver alguma outra dúvida relacionada a isso ou relacionada a qualquer outra coisa, a ideia de tema livre é exatamente para a gente responder qualquer tema que vocês quiserem. Tá? A ideia de testosterona foi porque um paciente perguntou. Na verdade, ele é um seguidor que já está com a sua agenda, com a sua consulta marcada aqui, e aí a gente vai conversar bastante aqui. Em relação aos inibidores de alimentação, olha só, Ingrid, vamos lá. Inibidores de alimentação. Tem muita coisa que, na verdade, não é um inibidor. Quando a gente fala inibidor, né, no meio médico, a gente fala anoréxico, que vai causar uma perda de apetite, né? É uma anorexia temporária por medicamentos. Tem muitas medicações que são vendidas como anoréxicos, mas na verdade são sacetógenos, ou seja, vão te dar saciedade. Vou te dar um exemplo muito comum que todo mundo conhece, que é a sibutramina. Sibutramina é um sacetógeno que muitas pessoas acreditam que ele é um anoréxico. Então, e aí acham que a sibutramina não funciona, que a sibutramina fez muito mal. Então, entenda, a sibutramina é uma ótima medicação, tão boa que ela tem que ser super controlada. Tá? A sibutramina precisa de receita azul, B2, precisa de um formulário de responsabilidade que o paciente assina em 3 vias, o médico assina, o farmacêutico assina. É uma medicação muito séria, que é mal utilizada, e por isso é que não dá o resultado adequado, porque as pessoas não sabem utilizar, tá bom? Então, sobre os sacetógenos, a sibutramina é uma ótima medicação. Sobre os anoréxicos, no Brasil é proibida as anfetaminas. Então, qualquer outra medicação que a gente esteja falando aí para cortar apetite, a não ser que seja as canetinhas emagrecedoras, que são análogas à IGLP-1, tá? E aí vem, esqueci até o nome delas aí agora. Esqueci o nome da canetinha, pô. Famosa, tem uma aí, pega uma aí. Ozempic. Ozempic é uma marca famosa. Eu não gosto de falar de marcas, tá? Saxenda, Ozempic. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tem um Ozempic aqui, é uma caneta monstruário, tá, pessoal? Não é para uso, ninguém aqui tá usando Ozempic. É uma caneta monstruário para mostrar como é que funciona. Aqui tem a dosagem, você vai girando aqui. Essas medicações, elas têm um intuito de melhorar a IGLP-1, que vai fazer com que você tenha uma queima de gordura maior, mas também você perca um pouco do apetite, tá? Pela bula, essa medicação é usada semanalmente, mas tem muitos médicos prescrevendo ela off-label,
com dosagens todos os dias ou até 2 vezes ao dia, contando pelo clique, esse clique aqui, ó. É meio complexo para o paciente, porque faz um clique, às vezes faz 2, dá para corrigir, dá para voltar, tem paciente que não se adapta muito, mas é uma medicação muito boa. Ela também corta o apetite, tá? Ela poderia ser considerada uma medicação anoréxica, mas ela não é para todos os bolsos, né? Uma canetinha dessa aqui está por volta de R$770 para durar 30 dias. Se for de uma dosagem um pouco mais avançada, ela está R$1.100 para 25 dias. Então é uma dosagem cara, é uma medicação cara, mas corta o apetite. Funciona muito bem, liberado pela Anvisa para esse fim, não só para o fim da diabetes, para o fim da obesidade também, tá? Então dá para usar direitinho, tá, Ingrid? Não conheço o seu perfil, não sei se você está necessária dessas medicações. Às vezes você fazendo um bom uso de termogênico já resolve, tá bom? Eu vi aqui uma pergunta que eu não interrompi na hora, porque eu estava respondendo a Ingrid, mas o Messias perguntou: por que alguns coaches passam clenbuterol para secar? Porque a polícia ainda não encontrou eles, porque isso é um crime. Primeiro, porque coach não pode prescrever remédio. Segundo, porque clenbuterol é um remédio para cavalo. E terceiro, porque não serve para secar. Ele serve para asma do cavalo. Então, muito cuidado com esses absurdos, com essas aberrações de nomeados coaches por aí, tá? Às vezes é um coach que acha que sabe o que está fazendo. Coach, né? A profissão coach é uma profissão muito séria, onde você vai induzir o paciente ou o cliente a fazer condutas para melhorar a saúde dele. Então as pessoas que não é nem uma coisa nem outra juntam várias funções e se denominam coach. Hoje em dia existem vários cursos no Brasil sobre coach, tá? Existem várias empresas que te ensinam a ser coach. É muito mais do que dar orientações, é muito mais do que você falar com o paciente: faça isso, come isso e treine assim. Tá? Então a função coach é muito séria. A gente tem no Brasil muitos coaches responsáveis, muito bons, tá? Mas clenbuterol é um remédio, um broncodilatador para dilatar os brônquios pulmonares do cavalo, tá? Então não é uma medicação para humanos. Não deve ser prescrita com o objetivo de secar e, além disso, coach não pode prescrever medicamentos, principalmente medicamento veterinário, né? Aproveitando o gancho do clenbuterol, explica um pouco sobre os riscos sobre o uso de diversos produtos que as pessoas utilizam sem um acompanhamento profissional. Falar de diversos é muito amplo, né? Mas tem muitas medicações que as pessoas gostam de utilizar. Um exemplo delas é o clenbuterol. O clenbuterol é um broncodilatador para melhorar a respiração dos animais, dos equinos, dos cavalos, que os humanos têm usado para melhorar o seu desempenho durante o treino. Vai dar taquicardia, vai dar o que eles chamam de batedeira, né? Vai começar a balançar seu corpo todinho aí, taquicardia, vai dar uma sensação de tremor que é incontrolável para você, e aí supostamente vai melhorar o seu treino, com o risco de você ter uma parada cardíaca. É muito fácil morrer usando clenbuterol, tá? Outras medicações que a gente tem visto usar por aí, que não deveriam ser utilizados, por exemplo, ou não deveriam ser utilizados de forma incontrolável, é o GH. Né? GH é um hormônio, né? A gonadotrofina coriônica é para ser usado pelos humanos que tem uma falha de crescimento, tá? Então tudo bem se você é um fisiculturista, um atleta que está com acompanhamento médico, que pode utilizar GH, tá tudo bem. Mais um detalhe que vocês têm que saber, vocês que estão utilizando GH, é que ele pode aumentar a sua glicemia sanguínea. Até aí tudo bem. O detalhe é que você vai ser orientado por um coach ou por sites a utilizar insulina junto. Então usa GH, né, vai usar X UIs antes do treino e vai usar X UIs de insulina depois do treino. Primeira coisa que você tem que saber: a densidade de UI de uma medicação é diferente de outra. Então, a quantidade de miligramas correspondente a uma unidade internacional de insulina é uma, e a quantidade de miligramas relacionados a unidades internacionais de GH é outras.
E aí você vai ter um problema de estar utilizando, talvez por equívoco, doses elevadas ou doses insuficientes, colocando em risco a sua saúde. Insulina é o hormônio mais anabólico que existe, porém ele pode te matar fácil se você colocar uma dose excessiva. Então, antes de usar GH, converse com o seu endócrino, converse com o seu médico, converse com o seu coach que é responsável por isso, tá? Mas nunca use GH sem um certo controle de glicemia. Glicemia é uma coisa muito séria, né? A GH é muito caro, alguém está dizendo aí, GH é muito caro. GH tem o preço do resultado, né? É uma medicação fantástica que tem o preço do resultado. Da mesma forma que o Ozempic não é um remédio barato, é o preço do resultado. Igual o médico bom não é barato, é o preço do resultado que ele vai te fazer trazer, tá? Então, coisas baratas na maioria das vezes não prestam, e isso envolve as pessoas que querem medicamentos um pouco barato. A Bruna está pedindo aí, ela pediu 2 vezes para falar sobre Forbeta Plus. Não conheço Forbeta Plus, isso é uma marca, tá? Desculpa, não conheço, não sei do que se trata Forbeta Plus. Me fala um pouquinho aí, Bruna, o que é, eu posso te dizer se é bom ou não, tá? Então, outras medicações, Hipotenai também é para animal, alguém perguntou sobre Hipotenai aí. Aonde eu consigo comprar essa caneta? Essa caneta, depois eu já falei aqui, Ozempic, é uma caneta que foi homologada pela Anvisa em 2011 para diabetes mellitus. Ela, depois em 2015, foi autorizada para obesidade. Você compra em qualquer farmácia você compra essa caneta. É legal que seja prescrita por um médico, né? No caso, você é o meu paciente, então eu posso prescrever para que você faça o uso, desde que a gente monte aqui uma estratégia para a utilização dela, tá? Pela bula, ela é usada uma vez por semana, mas a gente pode usar todos os dias ou até 2 vezes ao dia. Quando você faz de forma off-label, tem uma tabelinha que a gente calcula os cliques da caneta para você usar de manhã e de noite. Emagrece muito, não estou fazendo propaganda para a Ozempic porque eu não ganho nada para isso, mas ela emagrece muito às custas de que ela aumenta a sua saciedade, diminui a sua vontade de comer algumas coisas e faz você queimar bastante gordura, tá bom? Me perguntaram aqui sobre o que eu acho de Masteron. Masteron é um esteroide anabolizante androgênico, muito usado antigamente para as mulheres, para câncer de mama. Mas se você entender que ele não é mais vendido no Brasil de forma legal, você já pode estar consumindo alguma coisa falsificada. Então o risco, Micaele Abreu, de você comprar um Masteron falsificado é muito grande, tá? Se você for comprar de alguma indústria internacional, como por exemplo a Landerlam, que é paraguaia, você vai comprar um produto de qualidade. O problema é como ele chegou até você. Talvez no transporte, talvez no armazenamento ele perdeu todas as suas propriedades porque não foi guardado de forma adequada, não foi guardado na temperatura adequada e aí você vai estar comprando um óleo que não vai funcionar. Isso até aí tá ruim. Agora o problema fica pior quando você compra um produto de uma marca que você não conhece, num laboratório underground, feito no fundo de um quintal, e aí não tem o mínimo de recursos higiênicos e pode estar trazendo para você um produto contaminado. Então, se você vai fazer a partir de uma medicação que você conhece a procedência, que você está comprando de forma legal, tudo bem que é um ótimo medicamento usado pelo Brasil, usado no mundo inteiro. No Brasil é proibido o Masteron, mas usado no mundo inteiro, tá? Então, não tenho nada contra. Não tenho nada contra Masteron, Boldenona, Dianabol, Primabolan, só que são medicamentos proibidos no Brasil, tá? Inclusive, Primabolan é a medicação preferida do Arnold Schwarzenegger, usado no mundo inteiro, mas no Brasil é proibido. Tá? E não vou nem falar sobre Trembolona, que é uma medicação que também não teve testes em humanos. Tá? Então, Trembolona não recomendo para pessoas que não são atletas, que não sabem ainda exatamente o que estão fazendo. Tá bom? Oxandrolona para mulheres, tem muito efeito colateral? Alexandra, a oxandrolona é um esteroide anabolizante androgênico também, mas o menos androgênico que existe. É um derivado de DHT.
não tem muito colateral quando você respeita a dose, tá, Alexandre? Então o que eu vejo muito aqui é meninas usando doses padrões, doses iguais para todas as meninas. E a oxandrolona ela é medida por peso também, tá? Tem um valor que você multiplica pelo peso, você vai descobrir a dose diária e aí você vai dividir essa dose diária em 2 tomas, de 12 em 12 horas, para você utilizar uma oxandrolona para te dar o efeito estético que você está procurando. Tá? A oxandrolona é um hormônio sintético, nosso corpo não produz oxandrolona, então é uma medicação sintética que vai trazer resultados estéticos de ganho de massa, de queima de gordura, de definição, mas principalmente ela vai te fazer ganhar muita força para melhorar o seu treino. Então eu sou super a favor de oxandrolona, você pode comprar e manipular em qualquer farmácia de manipulação, então não é uma medicação que você compra em farmácias convencionais, você tem que manipular de acordo com a sua necessidade. Por isso que é importante você usar uma oxandrolona a partir de uma receita médica, onde o médico calculou a sua dose, tá bom? Doutor, clorela é um bom suplemento para ser usado diariamente, ótimo suplemento, antioxidante, melhora muito o seu fígado, então com certeza você pode usar clorela todos os dias, tá? Meu amigo OpenKite Brasil, preciso baixar de peso, essa caneta ajuda? Ela ajuda, essa é a palavra exata que você utilizou aí, perfeita palavra, perfeita colocação, ela ajuda, ela não vai fazer o trabalho, ela vai ajudar com que você melhore o seu uso de combustível, que você melhore a sua alimentação, que você, talvez, melhorando o seu treino, melhorando o seu sono, consiga o resultado de perder peso. Eu sou contra as pessoas se preocuparem com perda de peso. Eu prefiro que elas se preocupem com a composição corpórea. Eu acho que por isso que a gente tem grandes resultados aqui no consultório. Ficar preocupado com peso, você vai perder o peso perdendo gorduras, mas também perdendo músculos. E aí você vai voltar a engordar de novo. Então é por isso que eu não acho legal, tá bom? Mas o Ozempic ajuda muito no emagrecimento. Deposteron é uma boa, foi prescrito pelo meu endócrino. Almeida, Deposteron é a única medicação disponível na farmácia que contém testosterona para fins estéticos, tá? Você não me falou se o seu fim era estético. A gente tem outras marcas, por exemplo, a Nebido, que é uma testosterona que você vai usar trimestralmente, mas ela não vai te dar resultados estéticos. Então, hoje, para fins estéticos, para fins de desempenho esportivo, a Deposteron é a única que está autorizada a ser vendida no Brasil. Só para você ficar um pouco mais tranquilo. Se o seu endócrino passou, mais segurança ainda. Depende da dose que ele te passou, depende da frequência de aplicações que ele te passou, vai ser o seu resultado, tá bom? Meia vida da Deposteron é de 7 dias. Vamos lá, mais perguntas. Fiquem à vontade para perguntar, pessoal. Até o pessoal da Underlabs entrou aqui. Que legal, cara. Seja muito bem-vindo, viu? Fale da sua estreia no palco sábado. Rapaz, olha lá. Vocês estão vendo aqui, ó? Minha estreia. Pessoal, vocês sabem que eu sou um fisiculturista fake, né? O pessoal fica me falando de fisiculturismo, ó. Sou um fisiculturista fake. Estreiei nos palcos sábado. Tô brincando, eu fui no evento para prestigiar o evento. Eu tinha muitos atletas participando desse evento, eu queria prestigiá-los. Ó, com todo o carinho do mundo, tá? Avisa o Pagula que com todo o carinho do mundo eu vou guardar essa medalha aqui. E aí eu fui no evento e aí já estreiei. Cheguei no evento para cumprimentar as pessoas, para parabenizar pelo ótimo evento que estava acontecendo. E aí me pediram para subir no palco. Primeiro para premiar uma pessoa que tinha acabado de ganhar na categoria dela. E aí aproveitaram e me fizeram fazer um mini discurso lá e eu ganhei essa medalhona aí, que para mim é um troféu, né? Então essa foi a minha estreia no fisiculturismo, nos palcos do fisiculturismo. Nunca tinha subido num palco de verdade de fisiculturismo, de um evento de fisiculturismo. Cara, encontrei pessoas incríveis lá, pessoas que eu nunca vi na minha vida, que eu não conheço, mas por estarem ali eu sei que são incríveis. São pessoas que se dedicam. O fisiculturismo não é para criança, né? É para pessoas que vão se abdicar de muitas coisas, de festas, abdicar de comidas gostosas, porque entregam seu corpo ao esporte, tá? O fisiculturismo não é um tênis, não é uma bicicleta, não é talvez um cavalo, não é um carro, é o corpo da pessoa que vai ser a ferramenta de trabalho. Então tem todo o meu respeito, todas as pessoas que batalham pelo fisiculturismo. E o evento foi fantástico. Eu acho que as pessoas, se elas se unissem, a gente poderia fazer eventos maiores ainda, mas
Eu vi muito ego também, exaltados, tretas por conta de ego, enfim. Eu acho que o fisiculturismo tem muito a subir no país, principalmente aqui na região do Nordeste, no Ceará. Nós temos um celeiro de grandes atletas que eu acho que precisam de cuidar disso, de que o ego não ultrapasse o discernimento do que é certo e do que é errado. A vida tem muito o que subir. A vida útil da oxandrolona é 8 ou 12 horas, são 13 horas. A meia vida da oxandrolona é 13 horas. Eu sei que tem alguns profissionais que prescrevem oxandrolona de 8 em 8 horas. Eu acho um empilhamento desnecessário, tá? Principalmente porque a maioria das pessoas treinam uma vez ao dia. Se você quiser usar as 2 doses, né, ou usar a dose diária, são 2 ou 3, uni-las e usar uma vez ao dia, 40 minutos antes do seu treino, você vai usufruir do pico plasmático dela e vai ter bons resultados também, tá? Então, não é um consenso usar de 12 em 12 ou usar de 8 em 8, mas não vejo benefícios em usar de 8 em 8 horas, além de gastar mais do paciente, tá bom? A Micaele já quer vir na minha consulta, seja muito bem-vinda, todos vocês sejam muito bem-vindos na minha consulta. Recomendo vocês agendarem o mais rápido possível. Graças aos resultados que vocês trazem, minha agenda é cheia, né? Não tem como não dizer isso. Minha agenda é muito cheia. Além disso, eu tenho outros compromissos, né? Eu tenho um compromisso de atendimento em São Paulo também, aqui no Ceará, em Fortaleza. Eu tenho os meus outros compromissos profissionais com o helicóptero, por exemplo. 2 vezes ao mês eu passo alguns dias atendendo no helicóptero. Enfim, claro que eu sei que é o Frank, cara. O Frank tá falando. Open Kite foi a primeira empresa que eu comprei equipamentos para kite, né? Claro que eu conheço o Frank, eu sei que o Frank subiu muito de peso, né? Eu não gosto de expor, até porque você estava aqui utilizando uma conta profissional, por isso que eu chamei de Open Kite. Mas conheço o Frank, inclusive eu vendi a minha moto, quando cheguei no Ceará eu tinha uma moto, eu guiava a moto, e aí quando cheguei no Ceará eu vendi minha moto pro Frank, cara. Nem sei se ele usa ela ainda. A Bruna tá perguntando em Instano, não é Instano, é estanozolol. A gente tem o hábito de colocar apelido nas medicações, né? A gente chama oxandrolona de Oxam, a gente chama deposterona de Depos, a gente chama estanozolol de Estano, mas só para vocês saberem, estanozolol só pode ser manipulado. Bruna, estanozolol antigamente, né, na década de 70, foi criado com o nome de Winstron. Ele era branco leitoso, era branco, injetável, dói muito a aplicação, né? Hoje em dia já não tem mais, a não ser que seja de um laboratório underground. Tem o estanozolol oleoso, tá? Mas eu já vi muita gente hoje, dos injetáveis, olha isso, colocando cal, colocando pó de giz numa substância para ela ficar branca. Substâncias falsificadas, substâncias feitas no fundo de quintal, tá? Estanozolol é um esteroide anabolizante, derivado de DHT, muito potente, que eles atribuem a um crescimento mais seco, né? As pessoas falam, vou utilizar o Winstron para crescer mais seco. A longo prazo, o estanozolol é muito agressivo para o fígado, é um 17-alfa-quelato, vai ser metabolizado pelo fígado, vai trazer lesões musculoesqueléticas, principalmente na parte tendinosa, na parte cartilaginosa. Então quem usou o Winstron sabe dos creques das articulações depois de usar durante muito tempo, vai doer sua articulação, então não recomendo doses muito prolongadas, tá? Mulheres podem usar estanos? Pode, se for uma dose adequada para a mulher, pode, tá? Como qualquer outra medicação, tem que ser prescrita por um médico. Nesse sentido, eu não vejo nenhum problema de estano. Entendendo que o estano vai fazer você crescer, mas pode te trazer colaterais indesejáveis no futuro. Meu querido amigo Denilson, você está me devendo uma visita há muito tempo, cara. Eu acho que nem vou te reconhecer aqui, porque tem muitos anos que você disse que vai vir aqui e não vem. Frank, para marcar consulta tem que ser através da Camilinha, tá? No direct, mesmo no direct das redes sociais, a gente não pode falar sobre valores. Tem que ser através do WhatsApp da Camilinha aqui no consultório para agendamento, tá? Será um prazer te atender aqui sem problema nenhum. Estou à disposição para qualquer pessoa. A gente só não pode realmente falar sobre valores de consultas em redes sociais, tá bom?
Ó, minha mãe entrou, minha tia Vanusa entrou, minha família toda está participando aqui. Eu fico muito feliz quando eu começo a ver resultados de pessoas que não acreditavam muito no meu trabalho no começo, sabe? Tô falando da minha família não, mas eu tô vendo muita gente com ótimos resultados. Minha mãe segue tudo que eu faço, eu chego lá, o café sem açúcar, minha mãe mudou muito a alimentação, meu pai mudou muito a alimentação dele também. Então, da minha família, eu acredito que quem entendeu o caminho a seguir está tendo ótimos resultados. Quem entendeu que a gente é enganado há décadas em relação à alimentação, está tendo ótimos resultados, pessoal. Hoje em dia, a gente, infelizmente, eu até coloquei uma postagem hoje, de manhã, nos stories, de um sacerdócio que na época ele colocou leis que ele acreditavam que não deveriam ser seguidas a risco, né? Ele quis mudar um pouquinho e aí na história dele foi contra a Igreja Católica na época, mas eu coloquei algumas ideias de que a gente tem que apagar da nossa mente em relação ao que foi dito durante muitos anos. Carne vermelha não faz mal, o glúten faz mal, o carboidrato refinado faz mal, enfim. Eu acho que é importante a gente mudar um pouco as linhas de pensamentos para a gente emagrecer, para a gente ter mais saúde. Porque se você analisar ao seu redor, e aí eu faço uma reflexão para vocês, quando a gente era criança na escola, na nossa turma, tinha um gordinho, tinha 2 gordinhos, né? Não existia bullying, você chamava ele de gordinho mesmo, você chamava o afrodescendente de neguinho, você chamava o orelhudo, o narigudo, o olhudo, o cabeçudo, e não tinha essa questão do bullying. Mas se você analisar hoje na sua faculdade, no seu trabalho, no seu dia a dia, a minoria é magro, a minoria tem um corpo saudável. E isso tem a ver com todas as informações que a gente recebe no dia a dia, né? E inclusive nessa história da postagem lá do sacerdócio daquela época, ele foi excomungado pela igreja, mas ele não foi jogado na fogueira porque ele teve uma proteção. E hoje, quando um médico começa a falar sobre medicamentos, sobre mudanças de hábitos, sobre mandar vocês pararem de comer industrializados, comerem comidas de verdade, às vezes a gente é muito apedrejado por outros colegas, inclusive colegas médicos. Quando a gente fala para vocês comerem comida de verdade, a gente às vezes é muito criticado por alguns nutricionistas porque eles vêm do aprendizado que tiveram na faculdade. Só que as faculdades hoje de nutrição e de medicina vão te ensinar muita coisa errada, muita coisa comprada, muita informação que supostamente é ciência, mas defendendo interesses da própria indústria alimentar e da indústria farmacêutica. Na faculdade de medicina a gente aprende a tratar doenças crônicas. E hoje eu posso dizer para vocês com toda a garantia do mundo que diabetes mellitus, principalmente nos primeiros anos da doença, é reversível. Não é uma doença que te condena para o resto da vida. Você vai ser diabético se quiser, tá? Diabetes tipo 2 é você que adquiriu. Não veio do seu pai, não veio da sua mãe, veio da sua má alimentação, dos seus más hábitos de vida. E nos primeiros anos da diabetes tipo 2 a gente consegue reverter. Então fique atento em relação aos exames, não aceite simplesmente o exame de glicemia em jejum, faça hemoglobina glicada, faça insulina em jejum para você entender se você está perto de adquirir a diabetes, se você já é um pré-diabético, se você já está nos primeiros anos da diabetes, para você reverter isso. É sim possível sair da diabetes, mas a indústria, e inclusive outros médicos vão te dizer que agora já era. Você é um diabético, vai tomar um remédio para o resto da vida, e enfim. O problema é que ele não te ensina a comer, e aí você vai ficar tomando remédio e continua com a mesma comida. Não adianta tomar remédio para diabetes se você continua comendo o que causou a diabetes, né? Mas enfim. Ah, a Cláudia já agendou para setembro. Olha que legal, Cláudia. Show de bola. Messias está perguntando quando eu vou para Juazeiro. Juazeiro do Norte eu vou daqui 15 dias, né? Essa semana não, na próxima semana eu devo estar em Juazeiro, fazer um treino lá com a minha coach. Ah, ela é coach. Ela é coach porque entende de educação física, entende porque faz o seu dia a dia ser saudável, e aí ela pode me ensinar alguns exercícios, tá? Que mais, pessoal? Pessoal da Kardec, ó, Kardec Suplementos, é uma loja de suplementos lá em Juazeiro do Norte que vende produtos de qualidade, inclusive vende produto da nossa parceira Underlabs. A gente vai invadir o Cariri com a Underlabs, tá bom? Vale muito a pena marcar a consulta e esperar. Ó, a Daiane dizendo, ó, que legal, Daiane, obrigado, viu?
Não tem como eu te falar que a consulta vai ser marcada para o mês que vem, para a semana que vem. A Camilinha, ela faz uma ótima administração da agenda. Às vezes a consulta é para daqui 3 meses e por alguma falha, alguma pessoa que teve alguma desistência por saúde, né? Ninguém espera 3 meses e desiste à toa. Desiste por algum motivo médico, por algum motivo de saúde, por algum motivo profissional. Então nessas desistências a Camila encaixa bem as consultas e aí você consegue ser atendido aqui sem problema nenhum, tá bom? Por que alguns atletas usam insulina? Depende. Alguns atletas usam insulina porque são dependentes de insulina. A gente tem um atleta diabético tipo 1 e ele usa insulina o tempo todo. Alguns atletas usam insulina para controlar a glicemia. Alguns atletas usam insulina porque erram na dieta. Alguns atletas usam insulina porque usam outras medicações que aumentam a sua glicemia e é necessário usar insulina para baixar. A maioria deles usam sem necessidade. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Estou descendo aqui. Vamos marcar. A Dani está dizendo o melhor investimento. O melhor investimento é em vocês, pessoal. Estou aqui só para falar informações. O melhor investimento sempre vai ser na saúde de vocês, tá? Eu fiz um vídeo hoje. A Adri está dizendo que mudou muito. Obrigado, viu, Dri? Estou te esperando sua visita aqui para a gente comprovar essas mudanças aí. Eu sei que fisicamente você está cada vez mais bonita, mas eu quero comprovar aqui na balança para ver o que você perdeu e o que você ganhou, tá bom? Olha, a Patrícia está dizendo que tirou um sinal comigo na Unimed no PCM. Que legal, Patrícia, muitos anos, né? Trabalhei de 6 anos como cirurgião de pequenas cirurgias na Unimed do PCM. Fiquei 6 anos lá. Mas bati asas, vamos dizer assim, bati asas. Estou em outro patamar, que é a Unimed, que nenhum plano de saúde valoriza a esse ponto. Então, por isso que eu não atendo por planos de saúde, tá bom? Só por isso. Adoro o pessoal do PCM, tenho um carinho enorme por aquela região, mas os planos de saúde não valorizam profissionais e por isso que eu não faço parte de nenhum plano mais. Vamos lá. Cara, que legal ver todos vocês aqui, ó. A tendência do mundo é favorecer o preguiçoso. Dizer que a obesidade é normal e que as pessoas conseguem ter uma vida normal, para mim é uma grande falácia. Ter bons hábitos é muito mais difícil. Olha só para você ter uma ideia, Édipo, você é daqui do Ceará, eu vou te dizer, no mês de maio, o município de Fortaleza decretou o dia contra a gordofobia. Para mim isso é um absurdo, né? É um absurdo. Independente se tem algum obeso aqui na live agora, eu vou falar a minha opinião sobre isso. Quando você faz um dia contra a gordofobia, você está romantizando uma doença que pode ser evitada. Eu não sou a favor da gordofobia, né? Não vou dizer para vocês que eu sou a favor de jeito nenhum. Eu acho que as pessoas não precisam de ser humilhadas pela sua forma física, mas a partir do momento em que você não as ajuda, você está alimentando que exista novamente a gordofobia. Então, se eu não ajudo uma pessoa, eu não estou dizendo que eu estou conivente com a situação, mas eu não estou favorecendo que ela emagreça. Ela vai continuar sendo humilhada ou talvez menosprezada pelas pessoas que fazem esses processos de gordofobia, tá? Então, assim, sou totalmente contra esse dia que o município de Fortaleza decretou contra a gordofobia. Eu acho que, na verdade, ele tinha que fazer um dia nacional ou um dia municipal contra a obesidade, e aí a gente fazer campanhas gratuitas ensinando as pessoas a saírem dessa doença crônica, que a obesidade é uma doença, precisa ser tratada, tá? Então, fobia vem do medo. Se você for pela etiologia da palavra, eu tenho medo de ser gordo, né? Eu tenho tendências genéticas a ser gordo e eu tenho medo disso, por isso que todos os dias eu batalho para não engordar, né? Eu como bem, eu me exercito, eu durmo bem para não engordar. Isso não me faz, eu ter medo de ser gordo, não me faz ser um gordofóbico, que são pessoas que desprezam, pessoas que humilham ou que maltratam as pessoas que são acima do peso. Mas a sociedade é gordofóbica, então não é culpa de um ou de outro profissional. O que a gente precisa é refletir quanto a isso em forma de tratar as pessoas que estão acima do peso. Pessoas que querem ser tratadas, eu acho que todo mundo tinha que se unir para tratar essas pessoas que estão acima do peso, ou pessoas que têm tendências à obesidade, tá bom? Mas enfim, caso encerrado sobre isso, porque eu já tive acusações de ser gordofóbicos. Enfim. Perguntas, vamos subir aqui.
Quero chegar ao retorno com resultados, sem dúvidas. Obrigado, viu, Andresa? Eu também quero muito que você tenha resultados, que todo mundo tenha resultados. O homem difícil, viu? Sou difícil não, Cláudia. Sou muito acessível. Eu posso te dizer que entre todos os meus amigos médicos, eu me considero o médico mais acessível. Você pode me escrever no direct todos os dias. Eu abro caixas de perguntas quase que diariamente. Quando terminar essa live, eu vou abrir uma outra caixa de perguntas. Todo mundo pode me escrever à vontade, eu respondo todo mundo. Então, ao contrário de ser difícil, eu sou o médico mais fácil de vocês consultarem. Eu nunca deixei de responder uma pergunta. Vocês estão vendo que eu estou respondendo todas as perguntas aqui da live. Então, não deixe de responder nenhuma pessoa. A agenda é concorrida, é diferente. Eu entendi que você quis dizer isso. A agenda é concorrida porque eu consigo fazer com que o paciente tenha resultados. Eu venho aqui e falo para ele a verdade. Eu não agrado nenhum paciente, tá? Hoje de manhã, na consulta, eu estava falando isso para a paciente. O nutricionista dela, tá? Nada contra nutricionistas, eu tenho amigos maravilhosos nutricionistas, tenho um carinho muito grande por todos os meus amigos nutricionistas, mas o nutricionista dessa pessoa, que não é daqui, né, não é do Ceará, é uma pessoa que eu estava atendendo de outro estado, ele prescreveu paçoquita para ela, goiabada, uma série de doces para agradar a paciente, né? A paciente não gosta de arroz e gosta de tubérculos, por exemplo, que são carboidratos mais complexos. E o médico, o nutricionista, fez exatamente o contrário. Prescreveu para ela arroz, que ela não gosta, e não prescreveu os tubérculos que ela gosta. Então, às vezes o nutricionista, ou às vezes o médico, o profissional de saúde, tem que escutar mais do que falar, né? Ele tem que ver quais são as vontades, as necessidades do paciente. O resultado talvez seria melhor, tá bom? Beijo, abraço grande pro pessoal da Empório do iPhone, né? Hoje os meus iPhones, hoje não, há anos, os meus iPhones todos são adquiridos com eles. Preços bons, diversidade de modelos. Então, se precisar de um iPhone aí, fala com os meninos da Empório, tá? O dono da Empório dos iPhones é um cara muito teimoso, né? A gente melhora o shape dele, aí passa alguns meses ele piora o shape dele, mas a gente melhora de novo, porque o meu trabalho é esse, tá? O cara que eu tenho ele aqui como paciente, como parceiro há muitos anos, então se precisar de um iPhone, tá com ele aí, tá bom? A Cláudia está dizendo 3 meses esperando. Eu espero que você venha, tá, Cláudia? Mas a gente entende que pode acontecer alguma coisa que te impeça de vir. Espero mesmo que você venha para a gente fazer um bom trabalho com você aqui, tá bom? Tem mais alguma pergunta aqui? Boa tarde. Estão sendo de acordo com a obesidade? Claro. O que mais? Vamos subir aqui, tem muitas perguntas. Eu não gosto de deixar de responder nenhuma, tá, pessoal? Antes romantizava a obesidade, mas hoje vejo que é uma doença. Estou vencendo a obesidade. Parabéns, viu, Elisângela? Ótimos resultados. Ótimos mesmos. Doutor Adriano, eu como muito, mas dentro de 5 minutos já estou no banheiro. O que eu posso fazer? Isso é metabolismo acelerado? Não. Isso não tem nada a ver com metabolismo acelerado. Isso tem a ver com uma disbiose, tem a ver com uma falha da sua absorção. A gente vai no banheiro uma vez por dia, tá? Principalmente fazer evacuações. As fezes, a gente libera uma vez, pode ser 2 talvez, dependendo do seu trato digestório. Isso não é metabolismo acelerado, isso é uma disbiose, uma falha da sua flora intestinal, tá? O que você tem que fazer é buscar um médico para avaliar isso daí e melhorar a sua absorção dos nutrientes. Pessoal, como eu respondo todo mundo, às vezes eu vejo comentário de gente comentando coisas que eu já falei há um tempo atrás, mas é porque eu paro aqui de ver os comentários exatamente para tentar responder todo mundo, tá? Então, da flora intestinal é super importante. A gente fala que é o nosso segundo cérebro, porque se eu não ficar absorvendo bem os meus nutrientes e alimentos, eu não vou ter uma boa saúde. Se realmente a saúde começa pela boca, no sentido de que eu tenho que me alimentar bem. Mas se eu não absorver bem o que eu estou me alimentando, não adianta nada. Beber bastante água, pessoal. Que quantidade de água que vocês bebem todos os dias? É super importante a gente conseguir beber bastante água, tá? Recomendo para vocês no mínimo 40 ml por quilo. Então é interessante que vocês façam uma boa absorção de água todos os dias, tirando a água do treino, tá? Quando eu falo 40 ml por quilo de peso, não pode contar com a água que você ingeriu durante o treino, porque obviamente você aumentou sua temperatura corpórea, você suou, então você vai aumentar sua ingestão durante o treino. É 40 ml por quilo de peso, o resultado você vai dividir nas horas do seu dia, mas sem contar a água que você está bebendo durante o treino, tá bom?
Vamos lá, pessoal, mais algumas perguntas, pode ficar à vontade. Eu vou responder todo mundo. A gente começa essa live 12h12, né? Então a gente tem mais 15 minutos de live. A Cláudia está dizendo que toma 4 litros, ótimo, tá de parabéns, tá, Cláudia? Eu não sei o seu peso, mas acredito que você não tenha 100 quilos. Né? 4 litros é para uma pessoa que pesa 100 quilos. Mas tá tudo bem beber os 4 litros, quanto mais melhor. Quando a gente bebe muita água, pessoal, a gente inibe 2 hormônios importantes no nosso organismo, que é o hormônio aldosterona e o hormônio antidiurético. Esses hormônios fazem a gente reter líquidos. Então, quando uma pessoa come muito carboidrato refinado, ele aumenta o hormônio insulina. Quando ele aumenta a insulina, ele aumenta esses 2 hormônios, aldosterona e antidiuréticos. E aí você urina menos. E aí você começa com retenção. E aí você retém sais minerais. Esses sais minerais aumentam a sua pressão. E aí você não sabe por que ficou hipertenso. Simplesmente porque comeu muito açúcar. Tá? Só que você escutou a vida toda que quem fica hipertenso é quem come com muito sal. Sim ou não? Então, é mais uma das mentiras que a gente escuta por aí. Você comeu muito sal, você vai virar um hipertenso. Se você tiver com um hormônio antidiurético e o hormônio aldosterona normais, você vai jogar fora esse sal. Não tem problema nenhum, tá? Inclusive treinos. Muitos atletas treinam tomando água com sal, tá? Claro que isso aí a gente não vai dizer as doses aqui para que ninguém saia fazendo loucuras aí. Tenho vários atletas. Atletas de corrida, né, de endurance, de bicicleta, tomam cápsulas de sais durante o intervalo dos seus treinos. A cada 1 hora toma uma cápsula, dependendo da intensidade, pode tomar 2 cápsulas. Então, a vida toda foi enganada com essa história do sal. O sal não é nenhum vilão, pode comer sal normal. Eu só peço para vocês não comprarem sal refinado, esse sal branco, porque ele só tem cloreto de sódio. Na verdade, é melhor você comprar um sal integral, talvez um sal grosso e triturar ele, que ele vem com mais minerais. É uma das sugestões que eu faço. Doutor, tem algum suplemento que ajuda a melhorar o desempenho sexual? Tem vários. Tem uma listagem gigantesca, tá, Janeide? Gigantescos a listagem de suplementos. Eu não tenho nenhum aqui para te mostrar. Mas tem uma vasta gama de suplementos que melhoram o seu desempenho sexual. Agora tem que entender por que você perdeu o desempenho sexual. Mais importante do que pensar num suplemento para melhorar é entender por que diminuiu. As pessoas querem só corrigir o problema, mas não querem resolver a raiz do problema. Pode ser uma raiz psicológica, né? Uma má relação com o marido pode te trazer uma baixa de libido. Uma fabricação de testosterona por uso de anticoncepcionais, por exemplo. Mulher, quem está me perguntando isso. Então você, por exemplo, pode usar um estimulante para que você produza mais testosterona. Você pode usar um afrodisíaco para melhorar o clima entre o casal. Você pode utilizar de instrumentos, de ambientes diferentes, talvez dar um passeio diferente com o seu marido, resolva essa questão do libido, resolva essa questão do desempenho, tá? Tem muitas coisas que dá pra gente mexer. Beijo grande, Raquel. Raquel é nutricionista, tá vendo? Então, pessoal, muita gente acha que a gente critica. Pelo contrário, cara, eu tenho ótimos companheiros, ótimos amigos que são nutricionistas, que entendem muito, que estudam, que se atualizam, mas é que, infelizmente, se a gente for pelo que a faculdade ensina, simplesmente, a gente vai ficar muito atrasado nos conhecimentos e a gente vai começar a fazer condutas que, na verdade, não são condutas para ajudar, são para atrapalhar a nossa saúde. Eu tomo remédio para ansiedade, isso influencia? A sua ansiedade talvez pode influenciar no seu desempenho sexual. Não sei qual a dose, não vou nem entrar nesse mérito. Aí a Raquel está dizendo, até a gordura, até o seu excesso de gordura, sua falha de tecido, de testosterona pode ajudar no seu desempenho. A gordura indiretamente atrapalha na produção de testosterona. Então é uma série de fatores que podem indicar, tá? Qual suplemento você indica para ajudar no bom funcionamento do intestino? Eu não sei qual é o mau funcionamento do intestino, né? Existem vários, tá, Maraline? Você pode ter uma diminuição da velocidade do seu trato intestinal, você pode ter uma má absorção de nutrientes. O mau funcionamento ou o bom funcionamento do intestino pode ser de múltiplos fatores. Se a gente fosse falar de um suplemento, por exemplo, a glutamina é um aminoácido não essencial que alimenta os enterócitos e aí pode melhorar sua flora intestinal, inclusive dando melhor resultado no sistema imunológico.
Então não tem um suplemento para melhorar o seu trato intestinal ou a sua velocidade de trato intestinal. Depende do problema que você apresenta. Tem pessoas que têm intolerância a alguns alimentos, tem pessoas que têm alergias a alguns alimentos. Tem pessoas que inclusive têm uma falha ou uma alteração no trato intestinal porque tem problemas no intestino, tá? E aí tem divertículos, tem uma série de problemas que são tratados cirurgicamente que às vezes o paciente não sabe e por isso ele não está tendo um bom trato intestinal. Tem problemas, por exemplo, de vermes, problemas de parasitas, que se você não tratar, você vai ter o problema de absorção de nutrientes e vai ficar achando que é algum alimento, vai ficar achando que é alguma conduta que está errada. E talvez fazer a utilização de medicamentos antiparasitários uma vez por ano. Né? Síndrome do intestino irritável, tem uma série de fatores que você tem que analisar qual é o problema, resolver o problema. Né? Não é um suplemento que vai resolver todos os problemas do mundo. Isso que é interessante você consultar um nutricionista para entender como é que está a sua flora intestinal. O nutricionista vai passar um pré-biótico, um probiótico. Tem uma série de fatores que tem que ser ouvidos para depois serem resolvidos, né? Vou inventar uma frase. Primeiro tem que ser, viu que legal? Problemas que tem que ser ouvidos para depois serem resolvidos. Para você entender que não é simplesmente tomar uma medicação, tomar um suplemento, que a sua vida vai se tornar maravilhosa. A gente tem que entender qual é o problema. Viu? Doutor Adriano, boa tarde. Qual suplemento você indica para quem surfa? Vixe, Almir Júnior. Eu indico uns 15 mais ou menos, né? Qual o suplemento? Você surfa de manhã, de tarde, você surfa, mas está acima do peso, você surfa, mas quer um melhor desempenho muscular, você surfa, mas está com problemas de sono. Não é o esporte que vai definir qual o suplemento, tá? Porque o surf, ou a corrida, ou a bicicleta são exercícios aeróbicos e tem uma demanda muito grande de energia no momento que está executando, mas depende do que você está necessitando, não é pela modalidade esportiva. O surf é maravilhoso para a saúde do paciente, primeiro porque ele usufrui da natureza para exercer o seu esporte, então já começa maravilhoso. A maioria das pessoas surfam de manhã, já assistem um espetáculo do nascer do sol, isso ajuda muito no desempenho intelectual da pessoa. Mas dizer qual o suplemento para cada esporte não tem, né? Talvez você precise de um termogênico, você precisa de um estimulante, um pré-treino, você pode talvez precisar de whey ou de aminoácidos essenciais para não catabolizar essa musculatura, então depende muito, tá? Renatinha está perguntando, exercícios para gordura localizada na barriga. Não existe, Renatinha, não existe. Se alguém te dizer um exercício para queimar gordura localizada, é um tremendo de um mentiroso. Não existe exercícios que queimam gorduras localizados. Aqui tá cheio de gente, acabou de entrar mais uma, a Aline J Personal entrou agora, não conheço a Aline, mas ela talvez está aqui para te responder sobre isso. Não existe exercícios que queimam gorduras localizadas. A queima de gordura como fonte de energia é algo sistêmico, você vai queimar gorduras do corpo inteiro. O que sim pode acontecer, alguns exercícios vão tonificar mais os músculos do seu core e aí tende a perder gorduras nessa região, mas você vai perder do corpo inteiro, tá bom? Se algum personal quiser falar alguma coisa sobre isso, pode escrever à vontade aí. A gente aqui é bem democrático em aceitar, tá bom? Temos mais 9 minutos, pessoal. Vamos perguntando coisas interessantes. Adorei a live de hoje. Eu acho que eu vou fazer as lives todos os dias, tema livre. Aí todo mundo pergunta de tudo, né? Teve só uma pergunta aqui que eu não tive o esclarecimento de qual era a dúvida. Alguém perguntou sobre o for não sei o que aí. Esqueci o que era. A pessoa escreveu, era uma marca, e eu não soube o que era, e eu queria pesquisar depois. E não vou pesquisar. Se a pessoa puder escrever de novo aí qual era a dúvida, era o nome de um produto. Que era o número 4 que eu lembrava. Não sei o que. Se alguém lembrar da palavra aí, escreve de novo, que eu quero pesquisar para poder responder. Vou fazer a live todos os dias, 12 e 12, tema livre. Que aí a gente conversa de tudo. Legal, né? Quando tiver um tema específico, a gente fala um tema específico. Mas vamos começar a colocar as lives do 12 e 12 de temas livres, porque aí a gente pode falar de tudo. Tá bom, pessoal? A gente tem mais 7 minutos. Vamos falar de alguma coisa? Coloca suas dúvidas aí. A Aline já concordou comigo, não existe exercícios para queima de gordura localizado,
tá, pessoal? Se alguém tá te vendendo isso, é mentira, tá? Você vai queimar do corpo inteiro. Vamos, pessoal, coloca perguntinhas aqui pra gente terminar com chave de ouro. Adorei a live de hoje, a gente falou de muitos temas. Fica legal incluindo outros profissionais. For Beta Plus. Pronto, vamos pesquisar isso aí. For Beta Plus, para pesquisar o que é. Então, Raquel, a senhora está convidada para amanhã, 12h12, aparecer aqui, que a gente vai te puxar, tá bom? Amanhã, 12h12, a gente vai fazer um tema livre com profissionais. E a senhora, já que sugeriu, vai ser a primeira convidada de amanhã. Os exercícios físicos para as musculaturas são para fortalecer e condicionar, melhorar funções metabólicas, porque libera e equilibra vários hormônios que trazem benefícios à saúde. A Aline já deu aí uma aula para vocês. É um pré-treino. É um pré-treino, é? Tem que ver o que tem nesse pré-treino para eu te dizer se é bom, tá bom? Foi a Bruna que perguntou, né? Obrigado, viu, Edipo? É um pré-treino, eu vou ler depois sobre esse pré-treino. Não conheço, tá? Não conheço realmente a marca. Foi a Raquel que perguntou, né? A Raquel amanhã, então, está convocada para amanhã. Aliás, todos vocês estão convocados para amanhã, 12h12. A gente começa com a Raquel. E aí, claro que eu não quero estender muito com o profissional, porque o tempo, nosso tempo é ouro, tá? Então, vou ficar um pouquinho com a Raquel. Depois, se precisar, a gente chama outro profissional. Vamos fazer isso aí diariamente, para a gente crescer junto. Todo mundo que conversa e discute determinados temas, crescem juntos, tá? E é essa a ideia. Amanhã, 12h12, a gente vai estar aqui de novo. Vocês têm mais 6 minutos para perguntar o que quiser. Cara, é legal que fica piscando aqui do lado aqui, acenar. Vou acenar por alguma pessoa aqui, ó. Acenei para vamos acenar. Jana, minha amiga Jana, minha paciente lá de São Paulo, acabou de entrar, já acenei para ela também, seja muito bem-vinda. A gente tem 6 minutos para acabar essa live. A Aline, acompanho e gosto muito dos seus esclarecimentos, doutor. Obrigado. Obrigado, Aline. Obrigado e prepara, que se você aparecer aqui na live, eu te chamo também. Eu quero chamar todo mundo que eu conheço e quem eu não conheço, tá? Então, a Aline eu não conhecia, a Raquel eu conheço, mas vamos chamando gente para esclarecer as coisas, para esclarecer dúvidas, para a gente falar sobre vários temas, tá? Lá no canal do YouTube que a gente começou a alimentar mais, comecei a alimentar mais o canal, estamos colocando coisas interessantes lá, tá? Se vocês quiserem sugerir temas para a gente fazer vídeos lá para o canal, também estou totalmente aberto a isso. O canal tem muito conteúdo lá, mas a gente está colocando mais, vamos renovando os conteúdos. Eu já falei muito sobre jejum, sobre cetose, a gente vai fazer vídeos novos falando sobre esses temas também. Eu sei que é de interesse da maioria aqui emagrecer. A Janeide está perguntando, doutor, você atende em Goiânia? Não, Goiânia não. Ainda não, né? Vai que surge uma proposta aí, mas o pessoal de Fortaleza não me deixa ficar muito longe muito tempo não, sabe? Eu saio um pouquinho aqui para São Paulo, eles já ficam loucos para eu voltar. Mas quem sabe um dia eu atendo aí, tá? Obrigado, Cláudia. A Maraline também chegou tarde. Ativa o sininho, pessoal, para amanhã. Eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui agora, quando acabar a live. Vou colocar um story com uma caixinha de perguntas para vocês perguntarem o que quiserem. E vou colocar um story de lembrete que amanhã a gente tem uma live 12h12 com tema aberto, tá bom? A Dani Cetose. Amanhã a gente vai falar de tudo, não vamos falar o tema específico, porque a gente vai convidar pessoas para estar participando aqui, tá? O uso do mel no lugar do açúcar, seria 6 por meia dúzia? Daniel está perguntando. Daniel, olha só, poderia ser considerado um 6 por meia dúzia a partir do momento em que você entenda em que momento você vai estar utilizando esse açúcar, tá? O John colocou aí o contato da Camilinha, para quem quiser agendar as consultas. O Instagram já está me avisando aqui que o horário da live já está acabando. Antes eu fazia live de 3 horas, mas o Instagram me bloqueou desse benefício, porque eu fui censurado aí. Enfim, está acabando a live. Trocar o açúcar por mel, eu vou deixar isso por um tema para vocês entenderem com profundidades. Mas mel é açúcar. Dependendo do horário, o mel é um ótimo cicatrizante. Tá? Mas você querer adoçar tudo não está trazendo nenhum benefício para a sua saúde. Quanto mais você mantiver o seu paladar acostumado com açúcar, mais difícil vai ser você largar deles. Tá bom, pessoal? Luciana, eu também estou ansioso para ver seu resultado, ver sua consulta, tá? Marcou com a Camilinha, a gente se vê aqui a qualquer dia desse. E amanhã, meio-dia, 12h12. A gente vai se encontrar aqui de novo, vocês que estão aqui agora
Já agendem para amanhã, meio-dia, enquanto estão almoçando, enquanto estão batendo um papo com outra pessoa, coloca o fone de ouvido e me escuta. Aqui a gente vai conversar sobre vários temas amanhã, tá bom? Beijo grande para vocês e até amanhã. Não esquece que eu vou colocar nos stories agora uma caixinha de perguntas. As lives não vão ficar salvas. Quem assistiu, assistiu. Vou fazer novos desafios sim, tá, Frank? Vou avisando para vocês. As lives não vão ficar salvas, a gente vai ficar falando sobre esses temas todos os dias.